Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto chave: os princípios que mandam na administração pública aqui no Brasil. Sabe, aquelas regras que estão na Constituição e em outras leis? Exato. E entender esses princípios é, assim, fundamental, né? Eles são tipo a espinha dorsal de como o governo deve agir. É a bússola, como você disse antes. E a ideia é saber não só como o governo deveria agir, mas também quais são os nossos direitos nisso tudo. Perfeito, porque eles garantem ou deveriam garantir um equilíbrio, né? Uma racionalidade na máquina pública. E olha que interessante, tem os princípios que estão lá, escritos na lei, bem claros. Aqueles explícitos. Isso. E tem outros que a gente deduz do sistema todo, os implícitos. Mas hoje o foco vai ser naqueles 5 que todo estudante de direito ou quem faz concurso conhece bem, né? O tal do LIMP. Ah, o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá lá no artigo 37 da Constituição. Bora desempacotar isso, então? Começando pelo L, de legalidade. Vamos lá. Legalidade parece óbvio, né? Agir conforme a lei. Mas tem um pulo do gato importante. Qual seria? Para a gente, para o cidadão comum, vale aquela máxima. O que a lei não proíbe, está liberado. A gente pode fazer. Agora, para a administração pública, a coisa inverte. Ah, é o contrário? Exatamente. Ela só pode fazer o que a lei expressamente permite ou determina. É o que chamam de legalidade estrita. Se não está na lei, não pode fazer. Ponto. Nossa, bem mais restrito mesmo. Então, o gestor público não tem muita margem para inovar, para criar soluções, se a lei não previu aquilo. A regra geral é essa. É uma vinculação forte à lei. E não só a lei formal aprovada no Congresso, mas também a decretos, regulamentos, portarias, tudo que forma o ordenamento jurídico. Entendi. Mas e a tal da reserva legal que às vezes a gente ouve falar? É a mesma coisa? Boa pergunta. Não exatamente. A legalidade é essa obediência à lei em sentido amplo, como a gente falou. Já a reserva legal é mais específica. Ela diz que certos assuntos só podem ser tratados por lei formal, aquela que vem do legislativo mesmo. Ah, tá. Para coisas mais importantes, digamos assim. Isso. E claro, como quase tudo no direito, tem exceções à legalidade estrita, né? Situações como medidas provisórias, que têm força de lei, mas vêm do executivo, ou em casos extremos como o estado de defesa ou o estado de sítio. Mas são exceções. A regra é a vinculação à lei. Ok, legalidade entendida. A administração está presa à lei. Agora, o I do LIMP, impessoalidade. O que isso quer dizer na prática? Que não pode ter amiguinho. É bem por aí. A impessoalidade tem algumas facetas, na verdade. Uma delas é essa mesmo. A administração tem que buscar o interesse público, a finalidade que a lei definiu para aquele ato, e não o interesse pessoal do gestor ou de terceiros. Tipo, beneficiar um amigo ou prejudicar um inimigo? Exatamente. Outra faceta importantíssima é a igualdade ou isonomia, tratar todo mundo igual, sem privilégios ou perseguições. É por isso que a regra para contratar servidor é o concurso público, né? Para todo mundo ter a mesma chance. E as licitações para contratar serviços ou comprar coisas também, imagino? Perfeito. Para garantir a melhor proposta e evitar direcionamento. E tem mais uma coisa crucial na impessoalidade. O quê? A proibição da promoção pessoal. O agente público, quando age, está agindo em nome do Estado, não em nome próprio. Ah, aquela regra que impede de colocar foto do prefeito ou governador em placa de obra. Essa mesma. O artigo 37, parágrafo 1º, da Constituição é claro. Nada de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal em publicidade de atos, programas, obras do governo. O mérito é da instituição, não da pessoa. Faz todo sentido. E você mencionou também a questão do nepotismo, né? Contratar parente. Sim, o Supremo já decidiu na súmula vinculante 13 que nepotismo fere de morte a impessoalidade e também a moralidade, que é o nosso próximo ponto. E também entram aqui as regras de impedimento e suspensão, para evitar que um servidor decida algo em que tenha interesse pessoal. Ok. Então, impessoalidade é tratar todo mundo igual, buscar o fim público e não se promover. Agora, o M, de moralidade. Isso parece ir além de só cumprir a lei, né? Exatamente.
A moralidade administrativa exige uma conduta ética, honesta, de boa fé, leal à instituição. Não basta o ato ser legal no papel. Ele tem que ser moralmente aceitável, digamos assim. Então, tipo, um prefeito usar verba pública para comprar algo superfaturado, mesmo que siga os trâmites formais da licitação, poderia ser considerado imoral. Poderia, sim, se ficar comprovado o superfaturamento, a má-fé, a desonestidade. Mesmo que a parte legal formal tenha sido cumprida, o ato pode ser invalidado por ofensa à moralidade. Caramba, isso é forte. Quer dizer que um ato legal pode cair por ser imoral? Pode e deve. A moralidade hoje é vista como um princípio jurídico mesmo, não só um conceito ético solto. Ela condiciona a validade dos atos administrativos e a violação dela pode levar àquilo que a gente chama de improbidade administrativa. Improbidade. Só aquelas punições pesadas, né? Perder o cargo, os direitos políticos. Isso. O parágrafo 4º do artigo 37 prevê essas sanções: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. É grave. E nós, cidadãos, temos uma ferramenta para lutar contra atos imorais que lesem o patrimônio público: a ação popular. Ah, qualquer um pode entrar com essa ação? Qualquer cidadão brasileiro, no gozo dos seus direitos políticos, pode propor a ação popular para anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural. Muito bom saber disso. Então já vimos legalidade, impessoalidade, moralidade. Faltou P de publicidade. Esse parece mais direto. Dá transparência, certo? Isso. A regra geral é a transparência total. Os atos da administração têm que ser publicados, divulgados, para que todo mundo possa conhecer e, principalmente, controlar. É essencial para a democracia. Para a gente saber onde o dinheiro está indo, o que está sendo decidido. Exato. E tem um detalhe importante. Muitas vezes, a publicação do ato é necessária para ele começar a produzir efeitos, para ele ter eficácia, mas não necessariamente para ele ser válido. A validade depende de outros fatores, como a legalidade e a moralidade que a gente já falou. Entendi a diferença. Mas, e aqueles casos de sigilo? Investigação policial, segurança nacional. Nem tudo pode ser público o tempo todo, né? Não mesmo. A própria Constituição prevê exceções. O artigo 5º, inciso 33, diz que o sigilo pode ser aplicado quando for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, investigações em andamento, informações estratégicas de defesa, certas informações pessoais, tudo isso pode ter acesso restrito, mas sempre com base na lei e de forma justificada. A regra é a publicidade e o sigilo é a exceção. Perfeito. E ligado a isso, o mesmo artigo 5º, no inciso 34, garante a todos o direito de obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal e também o direito à informação de interesse coletivo ou geral, que será prestada no prazo da lei. Ótimo. Chegamos então ao último princípio do LMP, o E de eficiência. Esse eu lembro que não estava lá no começo, entrou depois, né? Isso mesmo. Ele foi incluído pela Emenda Constitucional 19, lá em 1998, na época da chamada Reforma Gerencial do Estado. E o que ele trouxe de novo? A administração já não tinha que ser eficiente antes? Na teoria, sim, mas a inclusão expressa na Constituição deu um peso muito maior. A eficiência significa que a administração não deve só agir dentro da lei, de forma impessoal e moral e com publicidade. Ela tem que agir bem. Agir bem como? Tipo, mais rápido ou gastando menos? Exatamente. Buscar os melhores resultados possíveis com os recursos disponíveis. Otimizar o uso do dinheiro público, do tempo, do pessoal. Prestar serviços de qualidade para a população. Evitar desperdício. Desburocratizar o que for possível. É a busca por uma boa administração por resultados concretos. E como isso se reflete na prática? Avaliação de servidor tem a ver com isso? Totalmente. A avaliação periódica de desempenho dos servidores prevista na Constituição, lá no artigo 41, é um instrumento para buscar a eficiência. Se o servidor não desempenha bem suas funções de forma eficiente, ele pode até perder o cargo, após processo administrativo. Entendi. E a participação dos usuários nos serviços públicos também? Também. O artigo 37, parágrafo 3º, fala sobre a participação do usuário na administração pública direta e indireta.
regulando especialmente as reclamações, o acesso aos registros e informações e a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo. Ouvir o cidadão ajuda a melhorar a eficiência. Fascinante ver como esses 5 princípios se conectam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LMPE. Mas aí surge uma dúvida. E quando eles entram em conflito? Tipo, dar muita publicidade a uma estratégia de segurança pode prejudicar a eficiência da operação, não? Excelente ponto. Isso acontece bastante na prática. E a resposta é: não existe uma hierarquia fixa entre eles. Tipo, a legalidade é sempre mais importante que a eficiência. O que se faz é a chamada ponderação de princípios. Ponderação? Como assim? O aplicador da lei, o juiz, o gestor, ele tem que analisar o caso concreto e ver qual princípio deve ter mais peso naquela situação específica, buscando uma solução que harmonize os princípios ao máximo, sem necessariamente sacrificar totalmente um deles. Nenhum princípio é absoluto. Eles podem ser relativizados em situações concretas para preservar um bem maior. Então, é uma análise caso a caso, buscando equilíbrio? Exatamente. E vale lembrar que, além desses 5 explícitos, existem outros princípios importantíssimos que não estão escritos lá no artigo 37, mas que são reconhecidos, como a razoabilidade, a proporcionalidade, a segurança jurídica, a motivação. Eles também guiam a administração. Certo. Então, para resumir nossa conversa, a administração pública não age por vontade própria, ela está amarrada à lei e a todos esses princípios, explícitos e implícitos. O LIMP é, digamos, o pacote básico de como ela deve operar. É o alicerce, sem dúvida. E talvez uma reflexão final para quem nos ouve. Se a gente sabe que a administração não pode só seguir a letra fria da lei, mas tem que ser também razoável, proporcional, buscar o interesse público de forma eficiente, como nós, cidadãos, podemos avaliar se uma decisão, mesmo que aparentemente legal, é realmente justa, adequada, proporcional? Boa pergunta. Exige uma análise mais profunda do que só olhar se está na lei. Exige, né? Ou pensando em outro princípio implícito importante, o da precaução. Como a administração deve agir quando existe um risco de dano grave, mesmo que não haja certeza científica absoluta sobre ele? Ela espera a certeza ou age para proteger as pessoas por precaução, mesmo sem uma lei detalhada para aquele caso específico? Questões complexas que mostram que entender esses princípios é só o começo para a gente poder realmente controlar e cobrar uma boa gestão pública. Com certeza. É um exercício constante de cidadania. Perfeito. Com essa reflexão, a gente encerra essa análise detalhada dos princípios da administração pública no Brasil. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Sempre bom discutir esses temas.